Os ministros do Supremo se reuniram hoje pela manhã em sessão extraordinária. O repórter Gabriel Seafrey acompanhou os trabalhos e tem as informações. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal teve sessão durante a manhã e também terá à tarde. Na parte da manhã, o assunto principal dos julgamentos foram planos de saúde. Um dos processos tratava do direito à informação por parte de pessoas que contratam os planos. Isso porque uma lei do Mato Grosso do Sul obriga que eles forneçam informações e documentos quando negam as coberturas. Vamos acompanhar na reportagem. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. A Unidas queria tornar inválida uma lei criada em Mato Grosso do Sul que obrigava as operadoras de planos de saúde a fornecerem informações e documentos quando alguma cobertura fosse negada de forma total ou parcial aos clientes. O principal argumento era de que a lei tratava de direito civil e comercial e que, portanto, seria competência privativa da União legislar sobre o assunto. Ao ler o voto, a relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, entendeu que não houve invasão de competência por parte de Mato Grosso do Sul ao editar a lei. Destacou ainda que a lei garante o acesso à informação por parte dos consumidores. Ela votou pela improcedência da ação. O ato impugnado não disciplina a matéria de direito civil ou de política securitária, atribuídas com exclusividade ao ente central. De modo diverso, trata de assunto relativo à proteção do consumidor, cuja competência, no caso, foi entregue concorrentemente às unidades federadas e não se tem, nesta situação, nenhuma exorbitância por parte do legislador estadual. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que a lei tornou ainda mais detalhada a proteção que já era estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e acompanhou o voto da ministra Carmen Lúcia. A matéria é de direito do consumidor, a concretização do direito fundamental é de proteção ao consumidor e a legislação estadual, o que ela fez foi pormenorizar a proteção que já é estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. O ministro Edson Fachin foi outro que julgou a ação improcedente. Segundo ele, não há normas no país que impeçam os estados de legislar sobre este assunto. O Estado, neste caso, está a exercer, na espacialidade que não lhe foi retirada, uma atribuição concorrente para efetivar com mais verticalidade o direito à informação que é inerente às relações de consumo e, portanto, ao consumidor. Já para o ministro Luiz Roberto Barroso, os consumidores têm direito a saber o motivo para a cobertura ser negada. O Estado tem competência suplementar e, na parte substantiva, o direito mínimo que o consumidor tem é o de saber por que a sua cobertura foi negada pelo plano de saúde. Portanto, acho que a lei não apenas é constitucional, como estabelece uma regra desejável. O ministro Marco Aurélio considerou um avanço os estados legislarem sobre a matéria. Vejo com bons olhos um avanço no campo do condomínio normativo, de certa forma se subscrevendo a possibilidade de os estados adotarem postura legislativa quanto a direitos do consumidor. E o que previsto na lei estadual é próprio ao contrato firmado com os segurados. Por unanimidade, a ação foi julgada improcedente pelo plenário do STF. Na parte da tarde também estavam em pauta uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário que também tratavam dos planos de saúde. Mas o julgamento desses dois processos foi transferido para a próxima sessão, que começa logo mais às 2h da tarde. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para comentar a sessão da manhã com a gente. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, explica para quem nos assiste o que fundamentou aí a decisão dos ministros do Supremo em relação a essa lei do Mato Grosso do Sul. A lei do Mato Grosso do Sul trazia exatamente a obrigatoriedade do fornecimento por parte das operadoras dos planos de saúde, tanto de informações quanto documentos para os beneficiários, toda vez que houvesse uma negativa de atendimento. Então, aqui no Supremo Tribunal Federal foi questionada a constitucionalidade dessa legislação e os ministros entenderam, todos inclusive acompanharam o voto da ministra relatora, foi uma decisão por unanimidade, que essa lei é constitucional. A grande discussão e o que fundamentou o entendimento dos ministros nesse sentido foi não ter havido uma extrapolação de competência. A grande discussão, então, era saber se o Estado poderia legislar sobre esse tema
impondo, portanto, uma obrigação dessa natureza para as operadoras dos planos de saúde privados. Então, a ministra Carmen Lúcia proferiu seu voto, entendendo que, quando assim o fez, o Estado estava fundamentado e há uma permissão constitucional no sentido da competência concorrente prevista na Constituição para que os Estados possam legislar sobre o direito do consumidor. Então, não houve nenhuma ofensa à competência privativa da União e a própria Constituição estabelece que, em alguns casos, como na hipótese de direito do consumidor, é possível que o Estado, numa competência suplementar, complemente a legislação geral sobre a matéria, e essa legislação geral normalmente realmente é editada pela União. De fato, existe um Código de Defesa do Consumidor que traz a garantia de informação e também de proteção ao consumidor, e essa lei estadual veio para poder trazer ainda mais detalhes em relação à região do Mato Grosso do Sul, portanto constitucional, declarada por unanimidade.